A vida vai acontecendo, você vai vivendo. Qual é a sua opção de vida? A opção por uma vida edificante ou inconsequente? Aconteça acontecer, estou pensando no que interessa, no que é imediatista. As Escrituras nos convidam à vida com Deus através de Jesus Cristo e é um convite para uma vida edificante. É a opção da vida edificante, o caminho das Escrituras. E um livro em particular que esmiuça isso é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios. Nós temos pensado, e vamos pensar um pouquinho mais nesta noite, meditando neste livro. Hoje no capítulo 16, verso 28. O livro de Provérbios está junto ao livro de Salmos, depois de Salmos, está praticamente no meio das Escrituras. Então, Provérbios, capítulo 16, verso 28, é a porção da palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Provérbios 16, 28. E antes então de lermos esse provérbio para a nossa orientação, reflexão, edificação nesta noite, vamos lembrar o primeiro dos provérbios, o primeiro provérbio no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 17. Vamos dizer juntos este provérbio, juntos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esta fundação, temor do Senhor, é o que define tudo. É o princípio do conhecimento, esse conhecimento de vida, da vida certa, e da sabedoria, a disciplina que é desprezada pelos insensatos, o temor do Senhor. Tudo mais quanto lemos nesse livro de Provérbios, os dizeres, os provérbios precisam ser trazidos à luz deste primeiro aqui. Tudo depende do temor do Senhor, tem a ver com o temor do Senhor. O livro de Provérbios, então, não é sobre alguma coletânea de sabedoria prática, humanista, pragmatista, não é? Mas de uma vida com Deus iluminada pelo temor do Senhor. Então, o provérbio, no capítulo 16, verso 28. Palavra do Senhor para o seu coração. Há dentro deste ser sentado aí um coração aberto para a palavra do Senhor. Que Deus nos dê uma noite abençoada, onde todos nós recebamos a palavra. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O livro de Provérbios foi escrito séculos antes da vinda de Jesus Cristo. Ele acontece no meio do povo de Israel, ali então é que surge este livro. Eu vou ler agora um trecho do Novo Testamento depois de Cristo. A carta de um apóstolo, o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Encontramos as Escrituras. Diz assim o texto: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí está o caminho, a forma que deve ser adotada por aquele que teve o encontro com Deus em Cristo, a conversão, a nova vida. E o provérbio, mais uma vez: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Gosto de jogar um pouquinho de futebol, pelo menos tentar. E eu me lembro de um jogo, quando
um participante se mostrava muito afoito, não o conhecia, foi participar com aquele grupo, não conhecia aquela pessoa, e o jogo acontecendo, ele muito afoito, empenhado demais, além da conta, e não somente com o corpo e seus movimentos, mas também com a boca. E não demorou muito para ele entrar em contenda com o time oposto, e a coisa começou a se complicar, e alterar o jogo, a brincadeira. Era a dissensão que ele causava com o time oposto. Mas o jogo continuou um pouquinho mais, e chegou o momento quando ele não somente estava em dissensão com o time oposto, mas agora ele estava em dissensão também com o time dele. E a coisa avançou, e finalmente a brincadeira terminou, o jogo foi interrompido, e fomos para casa todos mais cedo. Alguns parece que se especializam em dissensão. Qual a sua especialidade? Dissensão. Qual a sua especialidade? Criar intrigas. Fala comigo, o que você quer aí? É só encomendar que eu faço acontecer. E talvez você diga, esse não sou eu, mas ouvimos a palavra de Deus aqui no Velho Testamento em Provérbios, no Novo Testamento, e a palavra de Deus vem a nós falando sobre a questão da dissensão, da intriga, porque mesmo que não sejamos os especialistas, todos nós, é uma marca do ser humano caído desde que o pecado entrou na humanidade, todos nós temos os nossos momentos quando nós escorregamos, e a todo momento nós temos o perigo de entrar por esse caminho. E é preciso então ouvirmos a palavra, como estamos ouvindo nesta noite, para que também esta área da nossa vida seja burilada pelo Espírito Santo. Aliás, o texto que nós lemos do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, aqui, agora há pouco, diz que quando nós somos agentes da dissensão, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós, a presença de Deus que é ministrada a nós através dele. Depois da nossa conversão em Cristo, o Espírito Santo anda conosco. E Ele quer nos ensinar uma vida onde nós possamos ter vitória sobre a tentação da intriga, da dissensão. Quando nós ouvimos a palavra de Deus nesta noite aqui, a palavra de Deus fala ao seu coração, no meio desta semana, contribua para a harmonia. Estou falando a alguém aqui que tem participado recentemente de dissensão. Estou falando com alguém aqui que nesta noite tem um coração voltado para a dissensão, para a intriga, para desmontar a harmonia. Esta noite, então, a palavra de Deus é para você. E você que diria, não, esse não é meu caso, a palavra também é para você, porque somos todos iguais e a todo momento podemos estar envolvidos ou com uma atração a nos tornarmos uma pessoa que não contribui para a harmonia, contribua para a harmonia. O provérbio nesta noite é um provérbio que é classificado como de sinônimo. A poesia hebraica trabalhava com paralelismo, dois pensamentos em justa posição, como acontece aqui, e às vezes há diversas classificações, às vezes é chamado de antitético, são duas colocações opostas, antagonistas. Nesta noite é sinônimo. A primeira linha é reforçada pela segunda. Essa é a forma, a montagem literária aqui. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta amigos. A mesma questão, a mesma verdade, falada de dois ângulos, uma reafirmando a outra. É preciso então ouvir a palavra de Deus, e este provérbio, onde a mesma ideia é construída duas vezes, é um provérbio cuja mensagem precisa ser aplicada a nós no reverso dele, não é verdade? O que nós queremos nesta noite é o quê? É não sermos este homem perverso. O que nós queremos hoje, o que Deus quer de nós, o que a palavra de Deus quer de nós, o que o Espírito Santo quer de nós, que nós não sejamos esse que espalha boatos para afastar bons amigos. Então nós recebemos a mensagem do provérbio pensando nele ao contrário.
E que Deus, então, nesta noite, nos leva para mais perto dele, para sermos mais livres dessa tentação da dissensão, da intriga, e que Deus, então, nos burile, e nós sejamos pessoas espiritualmente mais bonitas diante de Deus. Pessoas que contribuem para a harmonia. Como é que está a sua vida? Como é que está o ambiente que você circula? Quantas vezes no lar falta harmonia? No matrimônio falta harmonia? Quanta tristeza, quanta frustração, quanta dificuldade. O texto de Efésios que nós lemos fala sobre uma porção de coisa que não deve estar em nós. Fala da amargura, fala da ira, fala também da gritaria. Quantos matrimônios regidos pela gritaria? A dissensão chega a um nível tal que o matrimônio, ou às vezes a família, esposo, esposa e filhos, são regidos pela gritaria, uns gritando com outros, onde deveria haver o diálogo entre marido e mulher, por exemplo, pais e filhos, há o gritólogo em vez de diálogo. E então é aquele tipo de tratamento tão miserável e triste, no qual não há diálogo, há gritólogo. Então, se não há diálogo, um não ouve o outro, porque os dois estão gritando, e os vizinhos ouvem tudo. É um testemunho horrível, Lá, aquela casa de crentes, do lado da minha casa tem uma família de crentes, precisa ver a gritaria lá, como que gritam. Aliás, gritaria nunca deve fazer parte da nossa vida. Nunca use a voz gritando, salvo a emergência. Vá, fala perto, não fica berrando, né? Uma vez fui pegar um irmão para dar uma carona para ele, e a casa no portão, a casa era em cima, e havia uns 10 metros de escada, eu creio, e ele daqui berrava com o filho dele ali. Não fica bem, enfim, não cabe a nós. Toda a aparência de dissensão, de intriga, de ser rude, deve ser afastado. Contribua para a harmonia. Você está contribuindo para a harmonia? Eu sou um especialista não em dissensão, eu sou um especialista em harmonia. Que Cristo faça isso na vida de cada um de nós. Que a palavra de Deus esta noite faça isso em cada casa aqui presente. Que a palavra de Deus faça isso nesta igreja. Que possamos ser sempre achados contribuindo para a harmonia. É a mensagem do Provérbios. É o convite da palavra de Deus. Então, proteja relacionamentos. Seja um protetor, um guardião de relacionamentos. Eu não sou um dilapidador, eu não sou um destruidor de relacionamentos. Eu sou um protetor. Relacionamentos estabelecidos em harmonia, segundo o entendimento da palavra de Deus no Novo Testamento que lemos, e neste Provérbios, ao contrário, é o que é desejável, é valioso, é aquilo que aos olhos de Deus é bom. Então é aquilo que eu preciso proteger, guardar, eu ser achado como protetor de relacionamentos. Eu preciso ser aquele que protege relacionamentos no que tange a mim, aos meus relacionamentos, e mais, eu não devo permitir que que não valoriza a harmonia e o relacionamento é usado pelo diabo e não o Espírito Santo, me use para o trabalho dele. E tantas vezes os crentes não são aqueles que estão tomando a iniciativa de abalar relacionamentos, mas se deixam ser usados. Então é preciso proteger relacionamentos, nem passivamente, nem ativamente eu ser achado como alguém que não guarda os relacionamentos. O perverso provoca dissensão. Longe de mim, Senhor, de ser esse. O perverso provoca dissensão. Não eu, Senhor. É o homem e a mulher malignas. Não cabe a nós essa forma. Pelo contrário, eu devo ser esse comprometido com a saúde dos relacionamentos. Em casa, no casamento, na família, na igreja, no ambiente profissional.
Eu não quero ser o contencioso, aquele que não acerta com ninguém. Eu estou sempre envolvido em conflito. Nada se resolve comigo. Tudo é atropelado, levando a intrigas. Não há um entendimento, tudo leva a embate. Não posso ser esse. Não posso ser usado pelo contencioso. Não posso ser alguém que aprova o contencioso. Não sou, não também participo com ele. Então eu não quero nada com aquilo que reflete este homem perverso, que provoca dissensão. Nada de ser contencioso. Mas tem que tomar cuidado. Talvez você seja aquele sujeito político, e aqui estou usando político no sentido do quê? Do manipulador. É preciso tomar muito cuidado. Aquele que joga um contra o outro porque vê uma vantagem nisto para ele. Aquele que alicia pessoas, levando elas a romper com outros para estar com ele, porque aquilo interessa a ele, interessa ter este com ele, ou ter um grupo maior com ele. Cuidado, esse muitas vezes tem a conversa macia, a conversa fácil. Cuidado, não seja você esse também. Há um grupo, há uma convivência social, é na família. E você é aquele que começa a aliciar alguns para o seu lado, para você ficar forte contra aquele com quem está tendo dificuldades. Longe de mim, Senhor, ser o perverso que provoca dissensão. Quero contribuir para a harmonia. Cuidado com aquele que quer ser sempre o dominador. Não seja você também este. Eu quero sempre ser dominador. Ou é o sujeito egocêntrico, ou é o inseguro. Deus nos livre das duas coisas. E eu não seja nunca dominador. E eu nunca seja aquele que serve ao dominador. Aquele que não sabe ser um com os outros. Aquele que não sabe ser humilde. Receber e dar. Ele quer ser o centro das coisas. As igrejas sofrem muito com o diabo visitando o coração de alguns membros. Estou falando de igreja não só de Bragança, estou falando no geral, e eu conheço igreja, muito sobre igreja. Dois que sempre se manifestam de forma comum, certamente há outros. O manipulador e o dominador. É um espaço que é uma tentação para alguns. Aqueles que têm uma fraqueza nessa área, todo mundo tem fraqueza em alguma área, alguns têm nesta área da dissensão. E aparecem logo aqueles que querem manipular o ambiente. A público, há oportunidade de eu crescer. E aqueles que querem dominar, por serem egocêntricos, eu quero ser o centro da atenção dessa igreja. Eu quero ser o importante. Ou o inseguro. Eu tenho medo que acontece comigo, ou vai acontecer comigo, se eu não controlar as coisas. Aliás, essa é uma fraqueza muito comum em pastor. Controlar as pessoas. Contribua para a harmonia, então, meu irmão. Você seja sempre achado como aquele, estou contribuindo, estou trazendo a contribuição. Eu estou dando algo de mim. Para quê? Para a causa da harmonia. Lá na minha casa, lá no meu matrimônio, lá na minha igreja, lá no meu ambiente de trabalho, como crente ali. Contribua. Seja então aquele que protege relacionamentos. Protege relacionamentos. Sou um guardião de relacionamentos. Sou um agente em prol do relacionamento. Que Deus faça assim na sua vida. Que Deus abençoe assim o seu lar. Que Deus abençoe assim essa igreja. Pessoas todas em Cristo que protegem relacionamentos, harmonia, estão sempre contribuindo para a harmonia. Você vai ser esse? Contribua para a harmonia. Censure então conversas separatistas, separadoras. Censure essa conversa. Você percebeu que a conversa é uma conversa que quer levar a criar, a fomentar uma separação, uma dissensão. Censure ali mesmo. O que espalha boatos afasta bons amigos. Afasta bons amigos. Que tristeza.
Não faça isso, nunca. Peça que o Espírito Santo o ajude. E também peça que Ele dê sabedoria e discernimento para ler logo quando alguém se aproxima de você com essa conversa, querendo aliciá-lo para essa causa dele através da conversa separadora. É interessante que a palavra boatos aqui seria fofocas, espalhar algo que denigre o outro, ou que conta uma história que leva pessoas a conflitarem. Também tem a ideia do sussurro, sabe? Aquela conversa que é feita ao pé do ouvido. E parece que a conversa é de uma pessoa muito bem intencionada, ela vem com elegância, ela vem falando macio. Cuidado. Uma vez eu convivia num ambiente, era um dormitório de estudantes, e morávamos ali, eu creio que 350 estudantes, um prédio grande, e era de um seminário teológico, uma escola muito grande, tinha quase 5.000 alunos na época. E naquele dormitório tinha um camarada que era muito dado à oração, e eu via ele orando aqui e ali. Às vezes eu chegava da biblioteca, 11 horas da noite, subia a escadas largas, carpetada, estava ali num canto, ele com mais um, conversando e orava. Aí eu perguntei um dia para o meu companheiro de quarto: você conhece aquele camarada lá? Mais ou menos. Mas ele está sempre orando aqui, ali, lá. Ele sabe da vida de todo mundo. Ele vai daqui para lá. E ele leva do caso daqui para lá. Essa espiritualidade. Eu não estou fazendo uma dissensão. Eu estou orando. Você tem um motivo de oração? Deixa ele colocar, mas sabe, está me preocupando a vida do irmão, né? Porque ele, cuidado, o diabo é astuto e entra no coração. Censure conversas separadoras, separatistas. Cuidado quando as igrejas sofrem com isto. Na sua casa não deve acontecer isso. Ensine os seus filhos a censurar conversas separadoras. Boatos, sussurro, a língua. Que arma poderosa é a nossa língua, diz Tiago no Novo Testamento, não é verdade? Que arma! O que ela pode fazer? Terrível, o poder da língua. Que Deus nos dê sabedoria com a nossa língua. Porque ela edifica, ou ela destrói e destrói mesmo. Essa conversa bem colocada, essa que espalha boatos para afastar bons amigos, é o método mais comum para trazer dissensões. Né? Raramente alguém vai lá e acerta um punho fechado no rosto do outro. Pronto, eu quero causar uma dissensão com você. Eu quero romper com você. Pum! Não, isso é raro. É uma conversa. E envolve outros. É o mais comum, mais sutil, muito mais sutil. Você nem percebe que está sendo feito. Você está fazendo de forma, às vezes, com artimanha, não se percebe. Fácil de usar, muito fácil. Quando a gente percebe, a palavra já saiu. Então, eu preciso ser esse censurador de conversas separatistas, separadoras. Eu preciso dizer a mim mesmo: vigia a língua, cuidado. Qual a intenção realmente? Constantemente estamos com a segunda intenção. E quando eu perceber alguém em minha volta com essa iniciativa me abordando, me usando, eu preciso dizer a ele o quê? O meu ouvido não é lata de lixo. Pega isso que você tem, levanta o lugar. E ainda, isso que você está falando dele, então, já falou com ele? Censure conversas. Contribua para a harmonia. Você está contribuindo? Na sua casa, você é o grande contribuinte para a harmonia. É isso que a sua esposa diz de você? É isso que o seu marido diz de você?
É isso que os seus filhos dizem de você. É isso que os seus pais dizem de você. É você aquele que contribui para a harmonia na igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe com esta palavra e sejamos sempre achados como grandes contribuintes da harmonia. Não mais tristeza, mas alegria da harmonia. Contribua. Quando nós olhamos então esse provérbio, olhamos a palavra do apóstolo Paulo em Efésios, uma verdade nasce muito clara. Promover entendimento é o desejável. Promover entendimento é o desejável. O que é desejável para você? Coloque como algo a ser buscado, procurado, a promoção do entendimento entre as pessoas. Qual é o alvo? O alvo é a antítese deste provérbio. O contrário, a ideia oposta. Se o homem perverso e os boatos fazem isso, então não queremos fazer isto. É o provérbio ao inverso. Agora, é preciso, neste momento, nós olharmos as Escrituras no seu todo e entendermos bem isso, porque podemos entrar por caminhos equivocados, achando que são caminhos cristãos. E, aliás, o mundo, às vezes, naquele conhecimento muito superficial que eles têm de cristianismo, eles cobram de nós certas coisas que não são cristãs em relação à harmonia e o entendimento. Há, segundo a palavra, alguns limites. Por que a palavra nos fala sobre promovermos o entendimento e a harmonia? Porque a humanidade é marcada pela rebelião diante de Deus e o coração humano corre na direção errada. Tem os seus momentos nobres aqui e ali, mas fundamentalmente o coração humano é torpe. O meu e o seu, por isso que precisamos da morte de Cristo na cruz. A natureza humana, diz a palavra, é caída, moralmente, caída diante de Deus. A tendência do coração humano é para o erro. Então, quando nós falamos de buscar a harmonia, contribuir para a harmonia, a palavra de Deus nos ensina isto, precisamos lembrar que este ensino para nós é para nós que estamos no mundo caído, rodeado de pessoas que estão abraçando atitudes, direções que fogem da vontade de Deus. Alguns limites, então, precisam ser lembrados. Quando eu abraço a palavra de Deus esta noite, a exortação chega ao meu coração, faz alguma mudança aqui agora, me leva a ser alguém que quer contribuir para a harmonia. Lembre-se do seguinte: muitos não querem a paz e a harmonia. O livro de Romanos, capítulo 12, também palavra do apóstolo Paulo, carta dele escrita então à igreja em Roma, livro de Romanos, do Novo Testamento, capítulo 12, o apóstolo Paulo faz a seguinte colocação: quando estiverem vocês, tende paz uns com os outros ou com todos. Mas esta é a colocação primeira: quando estiverem vocês. Sabe, você pode querer contribuir para a harmonia e se esforçar, e o outro lado, ou um dado partido, não quer. Especialmente se para haver harmonia for necessário algumas correções de atitude da parte dele ou deles. Lembre-se que Jesus Cristo não teve harmonia com todo mundo quando andou neste mundo. As pessoas não queriam harmonia com ele, não queriam entendimento com ele. Então não é verdade que sempre as pessoas vão querer ter harmonia com o crente, e que você vai encontrar sempre a mão estendida na parte do mundo. Você vai encontrar oposição, e você, por permanecer em Cristo, vai se achar em desarmonia muitas vezes com o mundo. Lembre-se disto, seja muito claro, porque senão você pode entrar numa confusão de que o crente é aquele que então, em nome de ser da paz e do amor, está aí para qualquer harmonia. Há uma harmonia qualificada. E mais, os relacionamentos e a possível harmonia nunca devem acontecer em sacrifício ou com o sacrifício da verdade. Esse foi o problema do mundo com Cristo. Cristo veio para estender a mão ao mundo,
mas para que o mundo se encontrasse com ele na verdade. E como o mundo é da mentira, o mundo não quis harmonia com ele. O pensador Blaise Pascal, século XVII, matemático, físico e também inventor e filósofo, ele disse que, colocou bem ele, que você manter a paz quando a mentira reina é tão ruim quanto você perturbar a paz quando a verdade reina. Então, Jesus disse que ele haveria de trazer espada à terra. Sabe, às vezes a nossa posição como crentes e da verdade pode trazer uma repulsa por parte das pessoas. Nós não buscamos harmonia em cima daquilo que não é verdade. Primeiro, a verdade absoluta, Deus em Cristo. E a partir dali, então temos a referência para as verdades aplicadas. As verdades em atos da nossa vida. É assim no matrimônio, entre você e seu marido, você e a sua esposa, há situações todas e aí precisamos buscar a verdade nessas situações. Como é que nós entendemos a verdade, buscamos a verdade aplicada? Olhando para Cristo. Aí aplicamos nesse dado fato, nesse dado relacionamento, nessa dada questão, etc. Sempre a verdade deve ser buscada por nós. Quantas pessoas, em nome de manter uma paz, relacionamentos, famílias, vivendo uma situação doentia, porque ninguém quer mexer para preservar ali uma dada vida comum, ninguém quer mexer com algo profundamente errado que toma conta daquele lar. O matrimônio. Até quando a Igreja de Jesus Cristo avançar para um caminho que não é de acordo com a verdade da palavra de Deus, aqueles que conhecem a palavra precisam levantar a voz dentro daquela igreja. O único momento que eu romperia com a igreja é se a igreja não estiver a abraçar aquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Eu não deixaria a igreja porque eu queria que pintasse a parede de azul e pintaram de cinza. Não fizeram a minha vontade, eu vou embora. As pessoas fazem isso. Eu queria ter tal posição, não me deram, eu vou embora. Eu vou procurar uma igreja que me dá a posição. Isso não é dissensão em cima da verdade. É dissensão em cima de conveniências, egocentrismo meu. Agora, estou numa igreja que começa a dizer que Jesus Cristo não é o único caminho salvador do mundo. Opa, com licença. Está errado, vamos mudar. Não vamos mudar. Vira a doutrina da igreja. Com licença, estou saindo. Promover entendimento é o desejável, mas com os devidos cuidados, entendendo que é um mundo maligno, é preciso ficar atento quando pensamos nisto. Clamamos, chamamos a harmonia, mas a harmonia na verdade do Senhor. Então, meu irmão, nisto em Cristo, sempre que possível, seja achado do lado da solução e não do problema. Toda vez que surgir uma encrenca, verifique que você é achado lá da solução e não do problema. Não seja você aquele que a encrenca acontece ali. Você é sempre parte da encrenca. Há alguma coisa errada com você. Espiritualmente você precisa se acertar com Deus. Porque toda hora é você. No casamento, na família, na igreja, no ambiente profissional. Seja achado do lado da solução e não do problema. Promover o entendimento é sempre desejável. Então seja achado lá da solução. Haja, seja um agente para o reunificar e não para distender, afastar mais. Falando na verdade, buscar harmonia, lembre-se do texto de Jesus em Mateus 18, quando ele fala sobre a disciplina na igreja. E ele diz que se o teu irmão pecar contra você, você vai, fala com ele só. Você sabe que o seu irmão errou.
errou contra você, ou errou em algum caminho que fere o pacto seu em Cristo com ele, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, você vai e fala com ele, diz Jesus em Mateus 18, sozinho, não fala para mais ninguém. Então é a confrontação redentora que busca redimir. Vai lá e fala com ele, meu irmão, não sei se eu entendi, mas pelo que eu vi, algo que você falou, um comportamento seu, me deixou incomodado. Você pode me dizer se eu estou entendendo errado ou certo, mas tal coisa. E se é fato mesmo, diz Jesus o quê? Se o teu irmão te ouvir, esse irmão que errou, e que você foi sozinho falar com ele, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você foi um agente de redenção, você foi alguém que foi buscar harmonia na verdade, você foi em amor, confrontou, expôs o problema, o irmão recebeu, acertou, ganhaste o teu irmão. A harmonia foi restabelecida em cima da verdade. Confrontar nessa direção, visando a harmonia. Mas Jesus diz, como eu já alertei, pode ser que esse irmão persevere no erro com o coração duro, que não se arrepende e não se quebranta, e chegar no momento quando, pelo menos em termos da fé, haverá um rompimento e a harmonia é perdida, porque ele não quer nada com a verdade de Cristo na vida dele. Enfim, é preciso sempre promover o entendimento, ele é desejável, mas do modo bíblico, do modo cristão. Posicionar-se sempre do lado, então, harmonioso. Há conflito, há dois grupos, talvez na igreja. Quem é o lado harmonioso em Cristo? Fica com esse lado. Na sua família, na sua casa, a mesma coisa. Quem está buscando estabelecer a paz ali em Cristo, a emendar, a estabelecer as pontes, quem é? Fica do lado fica do lado dessa turma. Não vá do lado daqueles que querem o rompimento, estragar e tirar a paz. Seja construtivo. Promover o entendimento é o desejável. E sabemos que o desentendimento, a falta de harmonia não precisa 1000, não precisa 500, nem 100, nem 50, nem 10. 2. Os casados aqui sabem bem disto. Veja que lá você se posiciona ao lado sempre da harmonia em Cristo. Promover o entendimento, a harmonia é o desejável. Contribua para a harmonia. Há um livro de liderança bem conhecido, muito bem vendido, chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você encontra nas livrarias, de Stephen Covey. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não recomendo tudo naquele livro, mas há algumas lições interessantes. Uma delas que eu destaco, ele fala com as pessoas sobre a arte da negociação. Em qualquer negociação, não só econômica, mas em qualquer, mas envolvendo a econômica também. Ele diz, há 3 abordagens na negociação possível. Uma é a negociação do ganha-perde. Você é aquele negociador que quer ganhar tudo e quer que o outro perca tudo. Ele diz, esse não é o caminho. Então, quando há qualquer embate, há uma diferença de ideias, de opinião, há um conflito, você é aquele que tem que ganhar tudo, sair por cima, e o outro tem que perder tudo naquele conflito. Não. Há também, outro é o caminho, ele diz, é aquele do perde-perde. Perde, não perde, então aquele quando os dois vão perder. Ele propõe uma terceira alternativa, que ele chama de ganha-ganha. Você levar para um caminho onde talvez você vai perder alguma coisa, o outro vai perder alguma coisa, mas vocês dois vão ganhar. Para o matrimônio isso é fundamental. A vida é família também. Para a igreja do Senhor também. E onde você
agir profissionalmente, pedindo a sabedoria do Senhor no meio do mundo perdido, isso vai fazer você um profissional que sai na frente. Contribua então para a harmonia. Aquilo que depender de mim, ó Deus, na tua verdade em Cristo sempre haverá harmonia. Na minha casa, no meu trabalho, na igreja do Senhor. Que Deus então tome essa palavra nesta noite e nos leve a um patamar mais acima. E no meio das nossas lutas e preocupações com as nossas questões particulares, lembremos que no meio de tudo isto, Deus quer trabalhar as nossas vidas nisso também. E eu e você possamos ser achados como aqueles que constroem pontes em Cristo, e não aqueles que destroem pontes. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida, e você vai viver uma vida mais edificante e mais bonita. Que Deus faça assim com todos nós. Vamos orar? Momento para você colocar diante de Deus a sua vida, à luz da palavra. Coloque-se em pé em oração.